Olá, estamos de volta com o nosso Rezando a Palavra. Sei que você já estava sentindo falta, hein? Pois é, tivemos aí um intervalo, mas estamos de volta. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Sou eu, Padre Fábio Eduardo, quem te faz companhia. Portanto, venha comigo porque está começando o meu, o seu, o nosso Rezando a Palavra do fim de semana. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui estamos então com o nosso Rezando a Palavra. Saudades de você. Que bom nos encontrarmos exatamente num domingo onde a palavra é tão rica para todos nós. Assim convido você a mais uma vez aqui juntos, pela fé, na presença deste Deus, rezarmos uma palavra tão forte e tão intensa. A primeira leitura de hoje é um trecho do livro do profeta Isaías. Podemos dizer que se trata aqui da narrativa da vocação de Isaías. O que nós de imediato conseguimos entender que parece que Isaías está exatamente no templo, ou seja, ali com o seu povo. E é neste lugar de oração que Isaías encontra com o seu Deus. O bonito do texto bíblico que fala que Deus está sentado no trono, mas ao mesmo tempo uma parte do manto de Deus invade todo o templo. Entendemos duas coisas de imediato. Primeiro, que Deus de fato é Senhor, que Ele é Senhor do universo, por isso Ele está sentado no trono. Mas Deus não se faz distante do seu povo, nem se coloca acima, distante. Pelo contrário, Deus se faz presente na história do seu povo. E quando o texto fala exatamente dessa barra do manto que invade o templo para dizer que Deus não só está presente como nenhum lugar, nenhum espaço, tampouco nenhuma experiência religiosa é capaz de dizer que Deus está ali e só ali. Pelo contrário, seremos incapazes de abarcar a totalidade de Deus em nossos espaços. Por isso, o texto bíblico então acrescenta uma terceira verdade, que Deus se faz presente na história do seu povo, não é um Deus distante. E é por isso que Isaías vai, junto com aquele povo, ouvir a proclamação dizendo: Santo, Santo, Santo. Deus derrama a sua santidade sobre o seu povo, mas essa santidade só é possível de entender e de compreender porque Deus está presente na história de cada um de nós. Seja histórias de dores, sejam histórias de alegrias, sejam histórias de vitórias ou histórias de sofrimentos. Nessa mesma história, Deus se faz presente. Por isso a santidade de Deus é derramada e por isso é possível cantar glórias a Ele. Por fim, Isaías vai dizer algo muito importante. Quando ele faz toda essa experiência, que ele vê o próprio Deus, ele se sente indigno e ali ele tenta fugir. Fala então o texto bíblico que o anjo de Deus, o mensageiro de Deus é enviado e toca na boca de Isaías e fala: você está autorizado a falar deste Deus, apesar dos teus pecados e das tuas fraquezas. E Isaías então, o profeta, responde: eis-me aqui, envia-me. É muito bonito isso, querido irmão, minha querida irmã, o que nos faz perceber que apesar das fraquezas, Deus escolhe os seus servos. E o que nos faz dignos não é a nossa atitude no sentido de sermos puros ou de sermos melhores. O que nos faz dignos é o fato de Deus nos tocar e escolher. Nós vamos compreender isso melhor, inclusive, diante do Evangelho de hoje. Fala que Jesus estava ali pregando para uma multidão. Ele pega uma barca, se afasta um pouco e prega para este povo. É importante percebermos que o afastamento de Jesus não é para ficar distante do povo. Pelo contrário, Jesus se afasta um pouco para que todos o vejam e para que a comunicação dele chegue a todas as pessoas. Lucas não diz o que Jesus pregou, mas não precisa, porque nós entendemos que Jesus, diante de uma multidão sofrida, de uma multidão cansada, Jesus não se preocupou com um discurso moralista, tampouco dizendo que a religião é isso ou é aquilo. Não, temos certeza que a palavra de Jesus foi uma palavra de esperança, uma palavra de misericórdia, uma palavra que apontava para a justiça, uma palavra de acolhida, pois assim devem ser as pregações daqueles que se colocam em nome de Jesus. E o bonito disso que então fala
que aquele povo ali estava, os pescadores lavando as redes depois de um trabalho inútil. É um povo cansado. E Jesus dá uma ordem para Simão Pedro. Olha, Simão, pega você e seus companheiros, afasta um pouco daqui, jogue a rede por outro lado. E Pedro vai dizer, mas Jesus, a nossa pesca foi inútil durante toda a noite, mas em obediência à tua palavra, nós iremos fazer. É bonita a atitude de Pedro, porque Pedro aqui não faz grandes questionamentos. Ele fala do cansaço, ele fala da decepção de um trabalho inútil, mas em obediência à palavra, Pedro vai. E aqui está a riqueza deste texto bíblico. Fala que a pesca se torna então numerosa, incontável. O que nos faz entender, queridos, é que podemos estar cansados. E muitas vezes a vida dá uma canseira na gente. Às vezes a missão nos torna cansados. Mas o que alivia os nossos cansaços, o que faz a nossa pesca ser tão frutuosa, é o fato de nunca deixarmos de ouvir a palavra de Jesus. Pois essa palavra sempre nos dará vida, essa palavra nos trará um novo ânimo. E esta palavra é que garantirá o êxito da missão. Diante desse êxito, fala que Pedro então olha para Jesus e fala, Senhor, afasta de mim, porque eu duvidei e eu sou pecador. E o que Jesus diz? Jesus se afasta? Jesus condena? Não, queridos. E é isso que nós precisamos reforçar na vida da igreja. Jesus não se afasta dos pecadores. Jesus não se afasta daquele que por um momento duvidou. Jesus não se afasta da vida daquele que por um momento teve insegurança. Não. Pelo contrário, é aí que Jesus se faz mais próximo e ainda escolhe dar uma ordem. Simão, você e todos esses, a partir de hoje, vocês se tornam pescadores de pessoas. E ali Jesus dá uma ordem para aqueles e para todos nós. Apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas fragilidades, mesmo quando nós duvidamos, se a gente segue a palavra de Jesus, Ele continua a nos enviar e assim como Isaías, a tocar em nossos lábios, para que a gente proclame sempre uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Pois Ele vive e ressuscita, pois é isso, e ressuscita e ressuscitou e está em nosso meio, e ressuscita as nossas esperanças, pois é essa verdade que o apóstolo Paulo anuncia na segunda leitura, na carta aos Coríntios. Jesus vivo e ressuscitado, assim como Ele apareceu para a comunidade e hoje nós herdamos essa palavra, Ele está no meio de nós. Mas é importante a gente entender que nós estamos aqui não por mérito, nós estamos aqui não porque somos os melhores, nós estamos aqui pela graça de Deus. Pois é isso que o apóstolo diz e que nós devemos repetir. Sou o que sou pela graça de Deus. Que o Senhor nos dê essa grande certeza de que Ele nos escolheu, que as nossas celebrações possam ser lugares de encontro com o sagrado, que as nossas celebrações possam ser lugares de escuta dessa palavra, de alegria dessa palavra, que o nosso encontro com o Senhor seja sempre um encontro de ânimo, na certeza de que a graça dEle sempre nos acompanha. Uma excelente semana para você, paz e bem.